Bem-vindos ao meu quilombo Tijupá pedagógico virtual. Vamos conversar um pouco aqui sobre políticas e práticas interculturais de letramento para a formação de professoras e professores de língua. Eu entendo como prática pedagógica ou prática de sala de aula o compartilhamento e as trocas de saberes no espaço escolar. No que se refere especificamente à apropriação de línguas, os compartilhamentos e as trocas visam a promoção do letramento sociolinguístico por meio de textualidades na oralidade e na escrita, sem fragmentação de textualidades. A discursividade, sobretudo argumentativa, requer maturidade e segurança linguística, que se vai construindo aos poucos no caminhar narrativo. É fundamental que se tenha essas trocas de forma afetiva, de uma forma acolhedora, para que se construa segurança sociolinguística, para que haja essa apropriação linguística, ou não haverá insegurança e não haverá apropriação. Assim, eu defendo que as práticas pedagógicas são, assumidamente ou não, ancoradas em teorias e atravessadas por ideologias. Sejam as teorias que emanam das universidades, das academias, ou as que emanam das comunidades, das falas, das trocas nas comunidades. Elas estão ancoradas também em políticas linguísticas, sejam as políticas oficiais do Estado ou não, sejam as políticas que emanam também das práticas das comunidades, mas elas são ancoradas em teorias e em políticas e são atravessadas por ideologia, nem sempre de forma consciente e assumida. Se forem práticas críticas e reflexivas, essas práticas servem para transformar, repensar, transformar as próprias práticas, repensar e transformar as teorias, para desestabilizar práticas oficiais de Estado que não contemplam as políticas das comunidades. Se não forem críticas, elas reproduzirão as práticas que nós herdamos da colonialidade. E aí elas não vão contemplar as políticas que emanam das comunidades. Nós teremos conflitos. E o conflito, a crise, não são coisas ruins, são boas. São os conflitos e as crises que levam a desestabilizações, que contemplam de uma forma mais aproximada as demandas das comunidades. Não são coisas ruins. Nós não precisamos ter medo de crises, nem de conflitos. Nós precisamos significar as crises, significar os conflitos, interpretar, que mensagem vem das crises, que mensagem vem dos conflitos. Uma prática de sala de aula é um acontecimento dialógico. É um acontecimento dialógico porque é um acontecimento que se dá entre estudantes, docentes e toda a comunidade educativa que está implicada na educação, na escolarização. Por isso é dialógica. Pode até não ser, pode ser autoritária, pode ser um acontecimento autoritário, que parte de um comando, de autoridades constituídas para os sujeitos que estão implicados, mas ela vai ser, como acontecimento, ela vai ser dialógica, ou não haverá esse acontecimento. Aí vem a crise, e na crise, inevitavelmente, haverá a dialogicidade. Então, de uma forma ou de outra, com autoritarismo ou não, com conflito ou não, o acontecimento de sala de aula é um acontecimento dialógico e nós precisamos aprender a tirar o máximo proveito dessa dialogicidade. É nesse sentido que a sala de aula é um espaço de enunciação. Na sala de aula, considerando as trajetórias, as histórias dos sujeitos envolvidos, que são pessoas que vêm de diferentes lugares, se são diferentes lugares nos termos de Mignolo, esse espaço ele é pluritópico. Essas pessoas vêm de diferentes lugares, vêm com diferentes histórias, diferentes trajetórias, então é pluritópico e é pluriverso, Então esse espaço
espaço de enunciação, que é a sala de aula, ele é intercultural. Nós podemos reconhecer isso ou não, nós podemos considerar isso ou não, mas esse espaço é intercultural, porque essas pessoas vêm com as suas histórias que são distintas. A nossa prática pedagógica, ela considerando essa pluritopia que se encontra na sala de aula, essa pluriversidade que se encontra na sala de aula, ela é uma prática pedagógica intercultural. Nós podemos querer ocultar isso, nós podemos querer negar isso. Como não negar isso e como não ocultar isso? Problematizando e reconhecendo essa pluritopia e essa pluriversidade que se encontra na sala de aula, fazendo da sala de aula um lugar de encontro, de trocas e compartilhamento de saberes. O que é a escola que nós herdamos da colonialidade? A escola que nós herdamos da colonialidade tem uma estrutura dicotômica, binária e hierarquizada. Uma pessoa que sabe, que detém um conhecimento que é um só, que é único, que é válido, que é legítimo, ensina para pessoas que não têm esse conhecimento, que não detêm esse conhecimento, ou seja, uma pessoa que sabe ensina para pessoas que não sabem. Isso é autoritário, né? Isso é hegemônico. Nós podemos romper com isso e fazer da sala de aula, nessa pluritopia, nessa pluriversidade, o lugar de encontro, de compartilhamento de saberes, de conhecimentos. É reconhecer que essas pessoas têm histórias diferentes, têm trajetórias diferentes, portanto, elas têm modos diferentes de significar na língua, mesmo na língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, que se quer uma só, que se quer português brasileiro, português para todo o Brasil, não é. Se as pessoas têm diferentes histórias, diferentes trajetórias, nós temos os descendentes dos povos indígenas, que são plurais, são muitos povos diferentes. Nós temos os descendentes dos povos africanos, que foram muitos, que foram sequestrados e traficados para cá, que têm trajetórias diferentes. Nós temos descendentes dos imigrantes, que são plurais também, pluritópicos e pluriversos. Portanto, plurilíngues. Têm sistemas de referências diferentes. Eles se apropriam do português brasileiro, que não é um só, exatamente por isso. Eles se apropriam, eles têm modos diferentes de significar o mundo nessa língua que é pluriversa. Se tem modos diferentes de significar nessa língua, quando nós estamos na sala de aula, nessa troca em português, ou numa troca em inglês, ou numa troca em espanhol, ou em italiano, em qualquer língua, essa troca vai ser pluritópica, ela vai ser pluriversa. De onde eu venho, com que bagagem eu venho, eu vou significar o mundo de modo diverso, pluriverso, pluritópico. Precisamos abrir nosso coração, nossa alma. Precisamos nos encontrar com o espírito aberto para os múltiplos, os plurais significados que são construídos na mesma língua. Ou nós não vamos construir uma prática intercultural, vai ser monocultural. Intercultural é eu problematizar. Por que o português é a língua oficial neste território? Onde se falam, efetivamente, todos os dias se falam perto de 300 línguas diferentes. Porque o português é a língua única. Porque a comunidade surda, que tem o português como segunda língua, a Libras como primeira língua, tem, obrigatoriamente, por lei, de escrever em português. São essas problematizações que tornam a nossa prática uma prática intercultural. Mais do que ensinar para os nossos alunos e alunas que aqui se fala mandioca, ali macaxeira, ali aipim, é dizer de onde vem macaxeira, de onde vem aipim, de onde vem mandioca,
Em algumas regiões se dizem mandioca e em outras mandioca. Por quê? De onde vêm essas palavras? Que língua é essa? Que povo é esse? Que costume é esse? Por que comemos mandioca? Por que comemos mandioca? E por que comemos macaxeira? E por que comemos aipim? Que costume é esse? Quem é esse povo? E por que esse povo está aqui? E por que nós estamos aqui? São essas problematizações. Quando nós corrigimos uma pronúncia e dizemos para o nosso aluno que não se diz very e se diz very, e quando nós dizemos que, se é que se dizem, né, que o very é uma pronúncia comum, por exemplo, na Índia, nós estamos dando um valor não só para a pronúncia, não só para a língua, mas para o povo. Nós estamos dizendo que o povo, num território onde se diz very, vale mais do que aquele povo naquele território onde se diz very. Pronúncia não é só uma questão de correção, não é uma questão de correção linguística, mas de correção de corpo e território. Um corpo num território emana significado, enuncia significado e, mais que isso, enuncia valor, não só para a língua, mas para o corpo que fala a língua.